Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora é o Café com Fabi, que ele foi gravado numa segunda-feira de 7h30 da manhã às 8, lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece meu canal, acesse aqui embaixo, vai lá. Toda segunda-feira tem gravação ao vivo, mas claro, se você perdeu, você pode vir para cá, que ele vai estar sempre disponível para vocês aqui, combinado? Tenha uma semana iluminada. Tchau, pessoal. Gente, eu ouvi um podcast de um amigo meu falando sobre segunda-feira. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Segundou! Então vamos fazer esse café com Fabi com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Então, como eu sempre digo, bom dia para quem for de bom dia! Boa tarde para quem for assistir essa live à tarde e boa noite para quem for assistir essa live à noite. Então vamos para mais um Café com Fabi. Gente, segundou. E eu sei, hoje eu quero fazer essa live aqui porque um amigo meu chamado Igor Rafael, que é meu parceiro de anos já aqui no Instagram, ele que me ajuda a fazer meu Instagram, ele tem um canal incrível e ele fala, depois vocês procuram, é Igor Rafael, beijo, Biel, beijo. E aí ele fala o seguinte, ele falou no podcast dele que eu adorei sobre segunda-feira. E olha que interessante, né? Segunda-feira, normalmente quando vem aquela musiquinha no final do Fantástico, ou do final de qualquer programa de televisão que você assiste, você fala assim, ai, amanhã é segunda-feira. A gente já acorda, ai, que péssimo, segunda-feira, ai, mais uma semana. Segunda-feira, eu detesto segunda-feira. Eu tenho pavor de segunda-feira. Não é verdade? Eu já fiz muito isso, tá? O que acontece? Pra fala do Igor Rafael ter me tocado, é porque eu já passei por isso. Aquilo se identificou comigo de alguma forma. Então eu já fui daquelas pessoas que olhava, que eu olhava segunda-feira como um péssimo dia. Um péssimo, oi Cacá, como uma coisa assim muito ruim, muito chata, eu detestava da segunda-feira. E aí ele fez um podcast falando mais ou menos sobre isso, e eu achei muito interessante a fala dele, e eu quis trazer pra cá de acordo com o meu olhar, obviamente, que eu acho que é muito bacana isso, né? Quando a gente começa a ler, por exemplo, aqui, tem aqui meus livros, quando eu leio meus livros, eu tiro dali um aprendizado, mas aí eu faço uma leitura de acordo com a minha perspectiva, com a minha noção, com o meu entendimento. Claro que eu não mudo, né, jamais o estudo que eu leio. Bom dia, Cacá. Mas eu de acordo com a minha mentoria, com o meu aprendizado, com tudo que eu vou aprendendo com os meus tijolinhos, eu vou moldando para que a minha fala fique uma fala muito natural. Então ele estava falando sobre segunda-feira, sobre você começar a reclamar muito das suas segundas-feiras e começar a ver o que está acontecendo, porque realmente existe aquela segunda-feira, aquele emprego que a gente fala assim, eu vou voltar para aquele meu emprego. Mas muitas vezes é ele que paga suas contas, né? Não tem como não ser. E a gente vai falar sobre emagrecimento, sobre isso, tá? Peraí. E é ele que paga suas contas, não tem jeito. Agora, o que você também está fazendo para que você saia desse ciclo? Senão vira aquele looping. Então, quando ele trouxe essa fala, eu falei, caramba, isso tem muito a ver com o processo de emagrecimento, tem muito a ver com autoestima, com autoconfiança, e eu quero levar isso para o Café com Fabi. Porque eu achei muito interessante essa fala, nesse sentido de segundou. Quantas vezes nós, dentro do processo de emagrecimento, a gente começa, às vezes, no looping de comer sexta, sábado e domingo, direto, e fala que na segunda-feira começa. Quantas vezes também a gente começa uma segunda-feira reclamando da segunda-feira? Falando mal da segunda-feira, em relação ao trabalho, em relação ao peso, em relação à situação que está vivendo, em relação a várias coisas. Vou voltar para aquele trabalho, encontrar com aquela pessoa que eu não gosto. Às vezes gosta até do trabalho, mas não gosta talvez da pessoa, do setor, que a pessoa é uma pessoa desagradável, uma pessoa que, enfim, que você não curte. Enfim, quantas vezes você chega começando uma segunda-feira, vai começar irritada ou chateada por indo para uma academia, fazendo alguma coisa de bom para você. Quantas vezes a segunda-feira ela é mal vista?
E vamos combinar, coitada, é só uma segunda-feira. É simplesmente é um dia da semana igual a todos os outros. Exatamente igual. Só que ela vem logo em seguida de um final de semana. Então, o que eu quero trazer aqui de consciência das segundas-feiras não é segunda-feira. É o que a gente vem fazendo dos nossos dias para que a segunda-feira seja aquele dia amaldiçoado. Aquele dia que a gente entra nele com mau humor, que a gente entra nele já irritada, já abençoando a semana de forma negativa, para aí sim, né, começar segunda, terça, quarta, quinta e sexta numa ladeira abaixo. Porque se eu começo a minha semana, meu primeiro dia da semana útil, falando mal, que droga! Vou ter que ir para aquele trabalho que eu detesto. Que droga, eu vou começar a fazer de novo dieta. Que droga, eu vou ter que ir para aquele raio daquela academia. Que droga, é segunda-feira eu tenho que fazer tal coisa. Como você acha que nós estamos? Que tipo de informação você acha que a gente está passando inconscientemente para nossa semana? Então, no Café com Fabi, eu quis trazer isso aqui, por quê? Porque a gente não pode ficar sentada, simplesmente sentada, olhando o mundo, reclamando das segundas-feiras, reclamando do meu estado atual e simplesmente sem fazer nada. Simplesmente o velho e o péssimo hábito de reclamar, de lamuriar. E aí a segunda-feira, coitada, ela entra como se fosse o carrasco da história. Pamela! Oi, Malúcia! A segunda-feira ela não pode ser vista como um dia ruim. O que nós precisamos fazer é trazer uma consciência, tipo, por que eu não gosto da segunda-feira? Porque será que a segunda-feira te traz uma realidade que a gente não quer ver? Quando eu comecei a trabalhar as minhas segundas-feiras, eu comecei a me questionar por que eu não gostava da segunda-feira. Por que eu tinha tanta raiva da pobre da segunda-feira? O que a segunda-feira trazia de tão negativo que eu realmente não gostava dela? E eu comecei a entender que o problema nunca foi segunda-feira. O problema nunca estava na segunda-feira. O problema estava em mim. Que eu não cuidava de mim. Eu achava que eu poderia tudo de uma forma desenfreada e absurda no final de semana. E claro, como uma forma de me punir. Então eu escolhia o dia da punição na segunda-feira. E aí, claro, a segunda-feira ela vinha como um carrasco. Tá fazendo sentido isso? Se eu estipulasse talvez uma quinta-feira, quinta-feira seria uma segunda-feira para mim. Porque era o dia que eu começava as minhas dietas, era o dia que eu me olhava no espelho e me maltratava. Imagina, depois do final de semana, comendo e bebendo desenfreadamente, dormindo pouco, fazendo a vida louca e adoidado, sem pensar no dia de amanhã. Sem pensar nas consequências. Olha, gente, eu sempre falo o seguinte, a gente precisa viver o dia de hoje. É verdade. Isso eu concordo.
Eu tento viver a minha plenitude. Olha o que eu vou dizer aqui agora, olha a diferença. Eu escolho viver a minha plenitude todos os dias. Eu não fico esperando o dia de amanhã. Porque eu não sei se eu vou estar aqui. Não sei o que vai acontecer. Eu agora mesmo, são 7h42, eu vou sair daqui daqui a pouco e eu vou passar essa semana toda com os meus pais. Eu vou pegar uma estrada. Se vai ser bom, se não vai ser ruim, o que vai acontecer alguma coisa, se não vai, se o pneu vai furar, se não vai, blá, 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 não sei. Eu não sei se eu dormir hoje e vou acordar amanhã. Eu não sei. Agora, não é por causa disso que eu vou viver um dia de orgia e de me maltratar. E orgia que eu falo é orgia gastronômica, de bebida, de tudo. Por quê? Porque eu, Fabiana, eu compreendo o seguinte, eu não sei o meu dia de amanhã, mas eu espero ter condições de viver até meus 80, 90 anos. Bem, então se isso acontecer, eu hoje escolho cuidar do meu futuro. O meu futuro começa agora. Então vamos lá. Vamos voltar aqui à linha de raciocínio. Se eu pego um final de semana totalmente me maltratando, não existe o amanhã, eu quero ser feliz hoje, e comendo, e bebendo, e dormindo pouco, e me lascando com o meu corpo, comigo, não tô nem aí, vamos pro torresmo mesmo, vamos pra cachaça mesmo, vamos pra caipirinha mesmo, vamos pra não sei aonde mesmo. Não tô querendo dizer que eu não como meu doce, que eu não bebo a minha... Não, cerveja eu não bebo mais não, isso é verdade, não bebo mais. Mas eu bebo minha caipirinha, não quer dizer que eu não coma... torresmo tem muito tempo que eu não como, de verdade. Apesar de eu adorar, mas tem muito tempo. Tem coisas na vida que eu faço o seguinte, eu não preciso nem ver. Eu não preciso ver. Não tem necessidade, né? Então, tem muito tempo que eu não como torresmo. Enfim, mas o que eu tô querendo trazer para vocês é o seguinte. Eu não tinha limites. Eu era um saco sem fundo de sexta a domingo. Aí, o que acontecia? Como existia as segundas-feiras, e quando chegava domingo à noite, eu já começava naquele looping de amanhã eu começo minha dieta. Porque, mais uma vez, você fez isso. Aí o dedo começava a apontar. Eu apontava o dedo pra mim no espelho. Pá, pá, pá. Aí começava a segunda-feira, eu, de ressaca, aquela ressaca emocional, ressaca de comida, ressaca de tudo do final de semana, de dormir pouco, aquela ressaca, né, do conjunto. E aí, além de estar me sentindo desta forma, eu ia pro espelho, olhava pra mim, falava mal comigo, me maltratava, me abençoava negativamente. E aí, eu me punia. Como? Fazendo aquela dieta maluca, fazendo coisas ruins comigo, agindo comigo de forma negativa. E lógico, eu nunca iria gostar de uma segunda-feira. Segunda-feira para mim sempre era o quê? O dia da minha punição. E com isso, eu, claro, acabava indo para o meu trabalho com essa energia. Eu me tratava as pessoas, eu tratava o meu dia totalmente com essa punição. Então, quando eu comecei a trabalhar a autoestima, autoconhecimento, a me conhecer, eu tive que olhar o que eu fazia comigo e por que eu não gostava das segundas-feiras. Qual era o problema da segunda-feira? Nenhum. O problema era eu. Então tá na hora da gente começar a olhar que o problema não é na segunda, não é na terça, não é na quarta, não é na quinta, não é na sexta, não é no sábado nem no domingo. A semana tá aí, fluida. Ela tá aqui. Hoje eu acordei, hoje eu decido o que eu vou fazer. E como que eu vou agir comigo? Como que você, qual é a energia, qual é o amor, qual é o sentimento que você põe no seu dia ao acordar? Como que você acorda?
Eu, quando comecei a trabalhar a autoestima, eu nunca mais levantei sem agradecer meu dia, sem fazer a primeira uma oração. Nunca mais. Eu, com certeza, eu paro todos os dias agora, quando eu acordo, e faço minimamente uma oração, entrego esse dia para Deus, para o universo, para a inteligência universal, para Nossa Senhora. Por quê? Porque eu acredito que se eu entrar nessa conexão com o divino, eu não virei fazer das minhas segundas-feiras um péssimo dia. Com aquela tarja que a segunda-feira tem. Segunda-feira, o pior dia da semana. Para mim, segunda-feira é o melhor dia da semana. Porque para mim, eu comecei a olhar a segunda-feira como um portal que se abre para uma semana nova, para uma semana que eu possa ser extremamente produtiva, amorosa, carinhosa comigo, carinhosa com as pessoas que eu conheço. Às segundas-feiras eu venho aqui, há mais de 3 anos, fazer o Café com Fabi às 7h30 da manhã, trazendo o que para vocês? Amor, carinho, respeito, consideração. Olha como eu ressignifiquei a minha segunda-feira. Segunda-feira é um dia que eu venho aqui trazer muito amor para vocês. Quem está aqui comigo há muito tempo, desde 2020, desde 2021, 2020 que eu comecei a fazer live, eu fazia diárias, mas em 2020, final de 2020 ou 2021, se eu não me engano, foi finalzinho de 2020 e 2021, eu comecei a fazer Café com Fabi toda segunda-feira. Já caiu segunda-feira de carnaval, já caiu segunda-feira de meu aniversário, já caiu quando eu estava de férias viajando, já fiz Café com Fabi viajando, já fiz de várias formas. Por quê? Porque eu decidi que toda minha segunda-feira vai ser uma segunda-feira com muito amor, com muito carinho. E não mais aquela segunda-feira que eu levante e me maltrate, falando que saco, mais uma semana. Não, que bom, mais uma semana tá aqui. Então, o que eu posso fazer de bom para mim e, consequentemente, para o próximo? Eu não acordo e não pergunto o que eu posso fazer de bom para o outro. Nunca. O que eu posso fazer de bom para mim nesta semana e que com isso eu possa reverberar para o próximo. Essa é a diferença. Então eu começo uma segunda-feira, eu saio daquele lugar que eu ficava sentada lá, olhando a semana toda passar, sem o menor autocuidado, e ainda por cima me maltratando nas segundas-feiras. Então eu ficava sentada, fazia tudo igual, porque é um looping, não adianta, é um looping. E olha, é outra coisa, eu já estou ficando extremamente incomodada dessa vida que eu tô. Eu tô querendo sair disso aqui. E eu estou no processo de procrastinação e resistência. Porque o que acontece? Quando a gente fica muito ansiosa, que louco isso, né? Ansiedade, a gente para. Eu não sei se vocês já viram por que cai aqueles disjuntores de luz, muitas vezes, é porque tá muito forte. E aí ele cai, ele desliga. Então, quando você está no processo também de muita ansiedade, você faz, às vezes vem a procrastinação para você, seu cérebro te tira daquele foco. Então, o que acontece? Eu tô praticamente da mesma forma, só que, claro, para crescer. Gente, olha só. Enquanto a gente estiver, quando cada uma de nós estivermos sentadas, esperando algo bater na porta que vai trazer a mudança, infelizmente, isso vai ser frustrante. A gente vai se frustrar absurdamente. Ah, Fabiana, então você não acha que ninguém possa aparecer aqui e me oferecer um emprego melhor? Você acha que ninguém pode aparecer aqui e te oferecer uma proposta de alguma coisa? Não, eu acho que sim, eu acredito. Eu acredito sim que algumas coisas sim.
vem, bate aqui na porta. Mas o que adianta se eu não estiver preparada para isso? A oportunidade bate-se, ela vem. Mas você tem que estar pronta. E não sentada e reclamando de uma segunda-feira. E reclamando de você, não cuidando da autoestima, da autoimagem, do alto valor. Não adianta você ser uma pessoa extremamente capaz, uma pessoa extremamente, não posso falar palavrão, mas maravilhosa, dentro do seu mundo profissional, uma excelente profissional, capacitada, competente, se você estiver com seu emocional abalado e numa relação negativa com você. Porque isso vai reverberar na sua vida profissional. Isso vai minar de alguma forma. Então, comece a olhar o que você vem fazendo com você na sua semana, para que como você começa a sua segunda-feira. De repente, você começa a segunda-feira sabendo que você tem um emprego aqui, ó, top. Você é a profissional top, você é daquela que você põe aquele salto alto, com aquela maquiagem lindíssima, com aquele tailleur impecável, cruza aquele corredor, sabe, abre aquele elevador assim, filme americano, abre aquele elevador. Imagina, aquele filme americano, abriu aquele elevador, você impecável, linda. Passando por aquele corredor, todo mundo te olhando com admiração. Pá, você é essa mulher. Você é essa mulher. Pá. Só que aí, quando você volta para casa à noite, você olha para você e você não acredita. Você se maltrata com comida. Você se maltrata com pensamentos negativos. O que acontece? Essa mulher exuberante, linda, ela só está no externo. Mas ela não se admira. Ela faz toda aquela cena de ser a mulher fatal. Mas eu sempre falo que eu me preocupo muito mais com a minha consciência do que a aparência. Apesar de, claro, eu tenho que cuidar da minha aparência, lógico. Não vou deixar tudo aqui despencar. Porque já despenca por si só, né? Pelo tempo. Mas, se eu cuido disso aqui, eu cuido do externo e cuido do interno. E quando eu começo a fazer esse movimento, eu não desconto as minhas frustrações no final de semana ou no feriadão, que tem muita gente que tá aí no feriadão. Eu não desconto tudo isso, tipo, já que tenho que aproveitar, a vida é uma só. Olha o discurso, né? Quantas vezes eu falei isso? A vida é uma só. O dia de hoje não se repete. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Deixa eu aproveitar que a vida é o hoje. E é verdade. Concordo com todas essas falas que eu tinha. Só que eu volto a dizer. Tudo na vida tem uma consequência. E aí eu fazia tudo isso. Chegava na segunda-feira de manhã. Eu maltratava a minha semana. Eu me maltratava. Eu era a minha maior carrasca. Então, mesmo que eu me arrumasse para ir trabalhar, mas a minha mente, que é o nosso pior ou melhor amigo, essa voz interna, ela estava o tempo todo naquele loop, bem feito. Tá mais gorda, tá mais isso, sua aquilo. Ah lá, fulaninho tá te elogiando, mal sabe quem é você. Era assim. Também segunda-feira, por mais impecável que eu estivesse, quanto mais eu me arrumava, olha que doido, quanto mais eu estava me arrumando, mais eu estava dando um alerta para mim que eu estava pior.
Ô, Fabiana, eu quero dizer, então, o dia que você estiver então, muito arrumada é o dia que você tá pior? Não, porque eu não faço mais isso comigo. E também não tô querendo dizer que uma pessoa que se arruma muito bem por dentro tá ruim. Também não é isso que eu tô dizendo. Eu estou contando a minha história. Então, comece a olhar as suas segundas-feiras. Como que você está fazendo da sua sexta para o seu domingo para que a sua segunda-feira seja uma segunda-feira de reclamação? Saia desse lugar. Comece a perguntar para você, amanheceu segunda-feira, primeira coisa, se você pudesse de verdade fazer, é em qualquer dia da semana, antes de levantar, toma consciência. Eu falo que o processo de emagrecimento nada mais é do que você trazer para a consciência. O que, Fabiana? Você come? Tudo. Um processo de emagrecimento, um processo de autoestima, de autoconfiança, de amor próprio, que é o que eu trabalho. Eu não trabalho com emagrecimento somente. Emagrecimento eu sempre falo que é a ponta do iceberg. Todo um trabalho, todo esse processo de volta para casa é um trabalho de consciência. E a gente começa ao amanhecer. Então eu convido você para toda segunda-feira a partir de agora, mas preferencialmente todos os dias, ao abrir o zoinho, sabe? Aquela coisa assim, abrir os olhos, o despertador tocou. Ao invés de dar um pulo, ou de ficar pondo o tempo todo, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15 minutos, para depois dar um pulo na cama correndo, porque está atrasada, para o dia de amanhã. Toma consciência desse dia que começa. Toma consciência, começa a falar com você com consciência. Ao invés de falar que droga, mais uma segunda-feira, que saco. Ai, droga, tá chovendo. Ai, droga, tá sol. Ai, droga, tá calor. Ai, droga, tá frio. Ai, não sei o que. A gente... Ai, tudo é droga, tudo que saco, tudo, não é? Ao invés de fazer tudo isso, ai, meu Deus. Não sei também, tá, gente? Agora, com todo respeito, eu não sei se faz sentido pra você também falar em Deus. E tá tudo bem se não fizer. Mas se fizer sentido, fale. Se não fizer, fale o que faça sentido para você. O meu jeito não é o seu jeito certo. O meu jeito é o meu jeito certo. E com certeza você tem o seu jeito certo. Aqui só é o norte, tá bom? Então você acorda, põe a mão aqui e fala: meu Deus, obrigada por esse dia que se inicia. Eu estou aberta para receber tudo de bom que o Senhor tem a me oferecer nesse dia de hoje. E aí toma consciência do seu corpo. Espreguiça, cara, sabe? Mexe esse corpo. Cara, e se você faz em menos de 1 minuto? Em menos de 1 minuto. Trazer essa consciência. Eu e meu marido, por exemplo, nós temos o costume, que aí já é eu e ele, de rezar Pai Nosso, Ave Maria, antes de levantar. E aí eu tenho a minha afirmação que eu faço com ele. Sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Eu acredito firmemente no poder de Deus na minha mente, pois a saúde, a abundância, a prosperidade e o amor entram na minha vida com total facilidade, alegria e glória. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Então, eu faço tudo isso religiosamente com meu marido todos os dias. Aí peço, né, saúde para as pessoas que a gente ama, a gente faz aquela breve oração. E aí cada um levanta e vida que segue na correria que é o dia. Isso foi uma escolha. Agora eu poderia, nesse momento aqui, dormir mais um pouquinho? Claro. Claro que eu poderia. Mas eu escolho começar o dia conectando e pôr esse dia na mão da consciência divina, de Deus. Pôr esse dia nas mãos, né? Porque não é na mão, é nas mãos
dessa consciência divina de Deus e trazendo a consciência que eu que sou responsável pelo meu dia. Eu que sou responsável pela minha segunda-feira. Então comece a ser responsável pela sua segunda-feira. Comece a trazer essa consciência para você. Pare de achar que segunda-feira é um dia ruim. Isso é só um pensamento. E um pensamento pode e deve ser mudado se ele não fizer mais sentido para você. E como que a gente muda? Pondo outro pensamento em cima e agindo. Sair desse local e começar a ação. Pensa nisso com carinho, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu espero de verdade que vocês tenham uma segunda-feira incrível, abençoada e com muito amor, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo Café com Fabi. Um grande beijo. Tchau.